Olá, hoje nós vamos estar falando de um assunto bastante interessante, que é a escolha das provas, que está no capítulo 6, cujo título é Vida Espírita. Já houveram alguns questionamentos a respeito desse tema lá no grupo de WhatsApp, então hoje nós vamos estar adentrando nele e muitas coisas serão esclarecidas. Vamos então nos preparando para a nossa aula, fechando os nossos olhos, pedindo ao Pai que nos auxilie na compreensão desse assunto, que possamos ampliar a nossa compreensão, que a nossa inteligência fique mais aguçada e que com esse entendimento possamos enxergar o mundo mais profundamente, mais esclarecidamente e possamos fazer opções melhores em nossa vida. Que assim seja. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida. Então, lembrando que erraticidade é o período que o espírito está no plano espiritual entre uma encarnação e outra. Será que o espírito, enquanto está lá no plano espiritual, tem consciência e previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio, o que é? É a faculdade que Deus nos dá de escolha. Então, o que os espíritos estão falando? Que nós escolhemos o gênero de provas. E por que eles colocam o gênero? Gênero é uma coisa ampla. Porque quando encarnados, os detalhes vai depender das nossas escolhas durante a vida. Então, o que seria o gênero? Nós escolhemos o nosso sexo, nós escolhemos se nós nos casaremos ou não, se nós estudaremos, escolhemos a família que nós encarnaremos, a profissão. Então, são escolhas amplas. E aí os detalhes que diz respeito a essa escolha será feita na encarnação. Então, a, o dia a dia, as coisas que vão acontecendo na nossa vida, que depende das nossas opções, essas são feitas enquanto encarnados. Não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações na vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade dos seus atos e as consequências que estes tiverem. Então, quando nós falamos em castigo, que até tiveram algumas questões lá no grupo de WhatsApp com relação a castigo, a punição, é uma forma que Kardec utiliza para se referir a determinadas coisas, mas que, na verdade, Deus não castiga ninguém, Deus não pune ninguém, Deus dá oportunidades. Então, quando nós fazemos uma determinada escolha, nós arcamos com as consequências dessa escolha. É isso que Kardec fala em responsabilidade. Então, se eu escolho
estudar, fazer faculdade, ter uma profissão, qual vai ser a consequência disso? Que eu vou conseguir ter um emprego um pouco melhor, ter um salário um pouco melhor. Se eu escolho não estudar, eu vou ter um emprego em uma situação mais precária, um salário menor, uma vida mais difícil economicamente. Então, essa é uma escolha e eu vou arcar com as consequências dessa escolha, assim como todas as escolhas que nós fazemos durante a nossa vida, todas elas têm consequência. E a nossa responsabilidade qual é? É analisar qual é a consequência de uma determinada escolha, para podermos fazer escolhas melhores, escolhas que vão mais de encontro à lei de Deus. Nada lhe estorva o futuro. Abertos lhe acham assim o caminho do bem como o do mal. Então, nós temos na vida que a gente leva os caminhos do bem e do mal. A escolha por qual caminho nós vamos trilhar é nossa. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Então, se nós fizemos uma escolha que os resultados dela não foram bons, nos levaram para o caminho do mal, nós temos a oportunidade de refazer. Então, nós teremos várias e várias encarnações onde nós vamos estar refazendo aquilo que nós escolhemos de uma forma infeliz. É necessário, aliás, distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós que criaste, mas Deus. Contudo, pela própria vontade, a ele vos expondes, porque vedes um meio de adiantar-vos e Deus o permitiu. Então, as escolhas que nós fazemos também diz respeito à nossa evolução espiritual. Muitas vezes nós escolhemos um caminho que, à vista dos homens, é um caminho mais difícil. Só que essas dificuldades vão nos trazer fortalecimento, vão nos trazer experiências que vai fazer com que nós evoluamos mais rapidamente. Então, é um período pequeno de dificuldades para uma colheita bem farta no futuro. Do fato de pertencer ao espírito, à escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? Será que nós, quando encarnamos, já sabemos de todos os sofrimentos, de todos os problemas que nós vamos ter que encarar na vida? Então, nós vamos estar vendo isso num videozinho antes da resposta dos espíritos. Esse videozinho é da coleção Minha Nada Mole Encarnação. Bastante interessante essa coleção. O Espiritismo nos traz muitas informações do que é ser livre. Primeiro, sabemos que nós temos o livre-arbítrio e que as nossas ações terão consequências, afinal, fomos nós que as escolhemos. Mas de onde vem esse poder de escolha? A liberdade não é absoluta, ela é diferente de pessoa para pessoa e depende diretamente de quem é essa pessoa. Não que Deus tenha dado mais ou menos liberdade para alguém, mas sim que a liberdade é uma consequência do que conhecemos. Tá difícil? É difícil mesmo. Deus nos criou simples e ignorantes, certo? E isso quer dizer que fomos criados sem nenhum conhecimento do bem ou do mal, porém, aptos a aprender e adquirir esse conhecimento por meio do trabalho. Então, quando fomos criados, a gente não tinha livre-arbítrio? Isso, não tínhamos. E de acordo com a consciência de si mesmo e o conhecimento das coisas, é que iremos desenvolver a nossa liberdade.
O livre-arbítrio se desenvolve pouco a pouco. Pensa só, se fosse de outro jeito. Se o espírito já nascesse com liberdade, mesmo que simples e ignorante, ele teria que tomar decisões sem conhecimento de nada. Ele não poderia responder pelos seus atos. E se tivesse uma causa determinada, externa a ele, aí ele não seria mais livre, pois estaria fazendo algo definido, como uma máquina. Sendo assim, a nossa liberdade cresce de acordo com o nosso conhecimento, que irá nos permitir saber de mais coisas e, portanto, saber escolher sobre elas. E aí sim ser responsável pelos nossos atos. Funciona igualzinho ao mundo material. Quando um bebê nasce, ele não pode escolher nada. Logo, ele não é culpado pelo que ele faz, como, por exemplo, comer terra. Stop it! Stop it! Stop it! No, don't let him go. Mas aos poucos ele vai crescendo e conhecendo o mundo ao redor dele e tomando consciência de si mesmo. Assim ele vai descobrindo as coisas e podendo tomar decisões sobre elas. E só assim ele fará uso da sua liberdade e irá vivenciar as consequências de seus atos. Lembra quando Jesus disse: "Conheça a verdade, que ela vos libertará"? É isso! Quanto mais conhecimento tivermos e mais evoluídos formos, conheceremos a verdade. E assim poderemos fazer mais escolhas, ou seja, sermos cada dia mais livres. E agora a resposta dos espíritos. Todas não, porque não escolhestes e previstes tudo que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Então, como nós já falamos em slides anteriores, nós não escolhemos os detalhes ficam para ser decididos durante a nossa encarnação. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamentos se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesmo das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Então, nós escolhemos de uma forma geral. E quando nós reencarnamos, nós sabemos quais serão as consequências das nossas escolhas. E os detalhes são frutos da nossa escolha, isso é, do exercício do livre-arbítrio, enquanto encarnado. Como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Essa pergunta é bem interessante, né? Já que nós escolhemos o tipo de encarnação, o tipo de prova que nós vamos ter durante a nossa vida, por que um espírito vai escolher nascer entre gente de má vida? Forçoso é que seja posto num meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se ache em contato com gente dada à prática de roubar. Então, como que eu posso agir de forma a escolher entre roubar ou não, que é o exemplo que ele deu, se eu nunca tive contato com pessoas que roubam? Aí é fácil eu não roubar, porque eu estou, de uma certa forma, preservado dessa experiência.
para eu exercer a minha escolha, eu tenho que ter contato com aquele tipo de situação. Se eu escolho, por exemplo, eu tenho contato com uma situação de pessoas viciadas em droga. E aí eu escolho não ser viciado em droga. Aí é uma escolha, porque eu tive contato. Mas se eu nunca tive esse tipo de experiência e eu não sou viciado em droga, é uma situação até de uma certa forma confortável para o espírito. Essa situação só é realmente uma prova quando ele teve contato com a situação e escolheu não praticar. E aí Kardec aprofunda um pouquinho mais. Assim, se não houvesse na Terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria aí meio apropriado ao sofrimento de certas provas? Então a gente só vai ter esse tipo de prova porque na Terra tem gente de maus costumes? Será que é isso? Seria isso de lastimar-se? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque nesses mundos só há espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo se dê na terra. Então, vou começar de trás para frente. Se nós estamos vivendo num mundo onde existem vários espíritos voltados ao mal, é porque nós precisamos desse tipo de experiência. Nós ainda estamos lá no começo da evolução espiritual. E essas experiências que vão fazendo com que nós decidamos não tomar aquele caminho. E aí os espíritos fazem uma brincadeira até com Kardec. Seria de se lastimar que não tivessem espíritos de maus costumes aqui na Terra? Claro que não, né? Seria ótimo. Mas nós ainda não temos a evolução espiritual para viver num meio onde já não existe maus costumes, porque nós temos que passar por essas experiências para podermos fazer a escolha pelo bem. E aí Kardec termina, né? Aliás, os espíritos terminam dizendo: fazei que em breve o mesmo se dê na Terra. Então, esse tipo de benefício depende de cada um de nós. Se cada um de nós tiver uma atitude positiva, uma atitude de seguir a lei de Deus, isso vai contaminando outras pessoas e o planeta Terra vai caminhar para não existir mais pessoas de maus costumes, porque não vai ter mais lugar para eles. O campo vibracional da Terra será outro. Então, não encarnará mais espíritos voltados ao mal. Então, depende de cada um de nós vivermos em um planeta mais voltado ao bem. Nós vamos, então, assistir mais um videozinho da série Minha Nada Mole Encarnação, onde ela vai estar falando para a gente sobre essa questão que Kardec faz nessas duas perguntas. Eu já tive muito essa dúvida. O que é uma oportunidade e o que é uma cilada? É uma cilada. Mas aí eu entendi que, além de confiar nas minhas inspirações, tudo depende do caminho que eu estou trilhando. Tudo o que acontece na nossa vida é resultado das nossas próprias ações. Então, nada é por acaso, nenhuma folha cai sem que Deus saiba e o frio é proporcional ao cobertor. E todos esses ditados que já nos contam que a lei de ação e reação é verdadeira. Além disso, tudo na vida é aprendizado. Se você não conhece algo e por isso se enganou quanto àquilo, tudo bem. Agora você aprendeu e não vai mais fazer de novo. Então, até as ciladas são oportunidades de adquirir conhecimento.
It's a trap! Mas todo dia aparecem oportunidades na sua vida, sabia? Oportunidade de fazer o bem, de ser gentil, de estudar, de compreender, respirar fundo, de não dizer o que você está pensando e um dia nem pensar em dizer, de ser melhor. E essas oportunidades só serão ruins se você as desperdiçar. Todo dia você ganha mais oportunidade de se aprimorar. Todo dia você ganha 24 horas para reparar o mal e fazer o bem. O que você tem feito com essas oportunidades? Viver é isso. É aproveitar essa oportunidade de hoje, chamada encarnação, com todas as dificuldades que ela tem, porque também são oportunidades de aprendizado, para voltar melhor do que veio. Acorde pensando nisso todos os dias e eu acredito que vai te ajudar a enxergar essas chances diárias, aproveitá-las, aprender com elas e ser mais feliz. Deus nos ama, então entenda todas as dificuldades como oportunidade de entender o que Ele quer para você. As pedras no caminho são oportunidade. Os desvios do caminho são oportunidade. Os diferentes caminhos são oportunidades. O espírito, nas provas que deve suportar para chegar à perfeição, deve experimentar todos os gêneros de tentação, deve passar por todas as circunstâncias que pode exercitar seu orgulho, inveja, avareza, sensualidade. Então, nessas experiências que nós temos que viver durante as nossas encarnações, para chegar à perfeição, nós temos que experimentar todos os gêneros de tentações, tudo que tem durante as existências aí? Certamente que não, pois sabeis que há espíritos que desde o começo tomam um caminho que os isenta de muitas provas. Mas aquele que se deixa arrastar para o mau caminho corre todos os perigos desse caminho. Um espírito, por exemplo, pode pedir a riqueza e esta ser-lhe concedida. Então, conforme seu caráter, ele poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou se entregará a todos os prazeres da sensualidade. Mas isso não quer dizer que deva passar forçosamente por todas essas tendências. Então, nós espíritos, não precisamos passar por todos os tipos de prova, mesmo porque, além disso que os espíritos apontam aqui, nós aprendemos também com a experiência dos outros. Então, em observar as outras pessoas, as outras vidas, a outra forma que a pessoa conduz a vida dela, nós aprendemos também e não necessitamos incorrer nos mesmos erros, nas mesmas opções infelizes, nós podemos tomar um outro caminho. Existem espíritos que não erram, que fazem a sua opção sempre no caminho do bem. Então, a gente não precisa vivenciar tudo. Como pode o espírito que, em sua origem, é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma experiência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Então, olha só que interessante que Kardec coloca, né? Se o espírito não tem experiência e ele faz uma escolha, como que ele vai responder por essa escolha, sendo que ele não tinha conhecimento suficiente para assumir essa responsabilidade? Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar a queda do homem. Quando nós desencarnamos, chega um momento que nós vamos nos preparar para uma nova encarnação.
E nós vamos fazer o nosso planejamento reencarnatório. Quem conta isso em detalhes é André Luiz, no livro Os Mensageiros, quando ele fala da reencarnação de Segismundo e todo o preparo para essa reencarnação. Então, nós planejamos. Esse planejamento, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos tendo maior experiência, esse planejamento acaba ficando mais a nosso cargo. As decisões são tomadas por nós em uma amplitude maior. Agora, quando nós não temos essa experiência, nós temos uma equipe. Quando vamos fazer esse planejamento, uma equipe de espíritos participa junto conosco. Então, essa equipe vai nos auxiliando mais, vai ajudando nessa decisão e às vezes, muitas vezes, eles, os espíritos que nos tutelam, é que decidem por nós. Por quê? Porque nós ainda não temos a experiência necessária para esse tipo de decisão. Então, como a decisão não foi nossa, é claro que não responderemos por ela. Nós respondemos quando a decisão, quando a escolha é feita por nós. E essa escolha, ela só é feita quando nós temos experiência, quando nós temos um grau de desenvolvimento que nos dá a aptidão necessária para isso. Deus não vai jogar o carneirinho na boca do leão, com certeza, né? Fazendo uma analogia aí bem rudimentar. E aprofundando um pouco mais nessa questão, né? Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe poderá ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo em que lhe sirva de expiação. Existem espíritos que se comprazem em se manter sempre no mesmo estágio, não procura evoluir. Então, quando isso acontece, Deus impõe, sim, esse espírito tem que passar por determinadas provas que Deus, através dos espíritos que lhe fazem o papel, né, que são os seus prepostos, escolhem pela gente e nós somos impulsionados a viver, a ter uma determinada experiência. E essa experiência sempre vai nos levar a um avanço no grau de evolução. Então, Deus sempre visa a evolução, o progresso, o aprimoramento. Tudo aquilo que é feito por Deus nunca é em nosso prejuízo. Nunca, Deus não é vingativo como nós, lá, agora eu vou te mandar viver uma determinada coisa, vou te mandar ser enfermeira em época de pandemia, para você ver o que é bom para tosse. Deus nunca vai fazer isso, né? Deus sempre, quando decide intervir, é para o nosso progresso, para o nosso aprimoramento espiritual. E agora nós vamos para mais um videozinho da minha nada mole encarnação a respeito desse assunto, a respeito
das nossas escolhas, das nossas provas, das nossas expiações. Que venha a ser isso, né? Que venha a ser prova, que venha a ser expiação. Então vamos assistir esse videozinho bem esclarecedor. Bom, já conversamos sobre reencarnação, né? Para nós espíritas, vivemos mais de uma vida corpórea, como forma de adquirir todo o bem que nos falta e desfazer todo o mal que saímos espalhando por aí. Afinal, em uma encarnação só, ia ser difícil fazer isso tudo. Se nem todas as vezes somos bons e os nossos atos estão subordinados à lei de causa e efeito, esses erros causam provas ou expiações. Nenhuma das duas tem um caráter punitivo, de fazer sofrer aquele que um dia fez o mal, mas sim de corrigir falhas e incentivar a evolução. Precisamos entender por que o que fizemos foi mal, compreender os nossos erros e mostrar que aprendemos direitinho. Mas prova e expiação não são a mesma coisa não, sabia? Na verdade, elas são bem diferentes. É mesmo? Apesar do objetivo ser nos fazer crescer, e ainda que aqui encarnado seja bem difícil diferenciar, o motivo da existência de cada uma delas é que é diferente. A expiação se remete ao passado, aquilo que fizemos errado ou deixamos de fazer e não foi legal. Prejudicamos pessoas, mentimos, fomos vingativos, ou seja, de alguma forma usamos o nosso livre-arbítrio para o mal. Aí é necessário que a gente passe por situações parecidas, se coloque na pele do outro ou, de alguma forma, repare os nossos erros com aquelas pessoas, compreendendo o mal que criamos. Kardec nos diz que só a reparação anula o efeito do que fizemos e destrói a sua causa, mas que com o arrependimento, essa expiação fica mais leve. Já a prova tem a ver com o futuro, com o progresso. Emmanuel nos diz que as provas são uma das maiores formas de distribuir benefícios divinos, porque a prova é como um obstáculo colocado para a gente aprender a solucioná-lo e receber conhecimento. Por vezes, a gente até pede por provas para ganhar experiência e conseguir realizar a reforma íntima, sabia? Quando você pede por paciência, por exemplo, a paciência não vai vir como uma mágica. Ela vai vir por meio de provas em que você vai poder exercitar essa virtude e finalmente se apropriar dela. Acredito que ainda confundimos muito as duas porque ainda enxergamos elas com um olhar negativo. Não compreendemos ainda que sofrer é um jeito de aprender e por isso achamos que tudo é ruim. Uma pessoa encarnada com sérias limitações físicas, por exemplo, pode estar assim porque precisa reparar algo ou porque pediu para passar por isso. Jamais saberemos. Mas independente disso, olhamos para ela e pensamos na tristeza que deve ser viver assim, e não na alegria que será ter vencido tal dificuldade no final das contas. Se invertermos esse pensamento, nem prova, nem expiação serão tão ruins. Mais um detalhe, a expiação é passageira, fruto do nosso grau evolutivo, em que ainda cometemos muitos erros. Mas a prova não deixa de existir, pois até espíritos muito evoluídos têm o que aprender. O que muda é a forma de encararmos os desafios. Preparado para sair daqui melhor do que chegou, foi dada a largada. Vão ter provas e expiações no caminho, mas você consegue vencer. O espírito faz a sua escolha logo depois da morte? Então, esse planejamento, ele se dá logo após a morte, o desencarne? Não. Muitos acreditam na eternidade das penas, o que, como já se vos disse, é um castigo. Então, muitos espíritos têm um sofrimento moral depois do desencarne, em virtude da forma que ele viveu durante aquela encarnação. E muitas vezes esses espíritos pensam que esse sofrimento que eles estão passando será eterno. E isso é uma forma, aqui Kardec, aqui os espíritos colocam como castigo, né? Mas na verdade Deus não castiga ninguém. É uma forma do espírito refletir a respeito das suas atitudes. Então, ele pensar que ele vai sofrer para sempre, faz com que ele reflita. E é isso que Deus quer, que nós pensemos a respeito das nossas atitudes e tenhamos a vontade firme de modificarmos. Que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer?
Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação dessas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão que sustentar em contato com o vício. Enfim, os espíritos, eles escolhem as suas provas de acordo com aquilo que eles precisam burilar em si mesmos, a fim de que progridam mais rápido. Quando encarnado, nós fazemos uma determinada ideia em relação ao progresso, à melhoria, que é diferente de quando estamos desencarnados. Quando desencarnados, nós temos mais clareza, então as nossas decisões são bem melhores, são bem mais adequadas à realidade do nosso espírito. Então, enquanto espírito, ele vai analisar aquilo que ele fez, o que ele tem que fazer para progredir, e ele vai escolher o melhor caminho para que esse progresso se faça mais rapidamente. Havendo espíritos que, por provação, escolhem o contato do vício, outros não haverá que o busquem por simpatia e pelo desejo de viverem no meio conforme aos seus gostos, ou para poderem entregar-se materialmente a seus pendores materiais? Há, sem dúvida, mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. A prova vem por si mesma e eles a sofrem mais demoradamente. Cedo ou tarde compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhes acarretou deploráveis consequências que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. E Deus os deixará nessa persuasão até que se tornem conscientes da falta em que incorreram e peçam por impulso próprio lhes seja concedido resgatá-la mediante úteis provações. Então, existem espíritos que escolhem estar próximos aos vícios porque eles ainda não têm um adiantamento moral necessário para perceber isso. Eles pensam só nas paixões, né? Nos prazeres, e não conseguem perceber essa necessidade do progresso espiritual. Só que, conforme eles vão vivendo isso, eles vão tendo experiências e vão percebendo que eles não progridem, que eles estacionaram, eles vão vendo os seus afetos progredindo, então, vão acontecendo coisas em seu entorno que os leve a perceber que a opção que eles fizeram não é a mais adequada. E aí eles vão reformular, vão parar, vão perceber, vão pensar e vão pedir uma nova experiência, uma nova oportunidade para que eles possam progredir. E é isso que Deus quer, que o espírito perceba as suas falhas, seja consciente daquilo, das suas opções e decida ele mesmo por encarar as dificuldades, as tribulações necessárias para o seu progresso. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que esse se desliga da matéria, cessa toda ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Então, enquanto encarnados, esse corpo que nós ocupamos, ele
distorce um pouco a percepção do plano espiritual. E nós pensamos que escolhemos uma determinada prova e que ou foi um erro ou foi um acerto e tomamos por base o plano material. Mas quando estamos no plano espiritual, a nossa visão é outra. Então, se nós escolhemos provas que nos são mais dolorosas, é visando o nosso progresso espiritual mais rápido. Então, a visão que temos de mundo, dos problemas, das tribulações no plano material é completamente diferente da que temos no plano espiritual. Daí essa ideia que fazemos, né, que devemos escolher provas menos dolorosas. E aí Kardec comenta essa colocação dos espíritos. Eu fiz um resumo, então seria bom que vocês fossem ler lá no próprio Livro dos Espíritos. Sob a influência das ideias carnais, o homem, na Terra, só vê das provas o lado penoso, tal a razão de lhe parecer natural sejam escolhidas aqui, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever e desde logo nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos. Então, se num determinado momento a pessoa sofre, ela entende, quando está no plano espiritual, que esse sofrimento não é nada perto da felicidade futura, da felicidade que ela consegue ver que outros espíritos que estão mais avançados usufruem. Divisam a meta, que bem diferente é para eles dos gozos fugitivos do mundo. Após cada existência, vem o passo que deram e compreendem o que ainda lhes falta em pureza para atingirem aquela meta. Meta, o que é a meta? Felicidade. Daí, o se submeterem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, solicitando as que possam fazer que alcancem mais presto, mais rápido. Então, essa submissão às vicissitudes seriam os sofrimentos, as tribulações, os problemas. Então, esse viver as tribulações enquanto encarnados, ele é consentido pelo espírito. Eles se submetem voluntariamente, isso é, eles escolhem, eles aceitam aquela provação. Por quê? Porque eles sabem que, saindo vitoriosos dessa prova, eles vão estar mais evoluídos e vão gozar de uma maior felicidade. Não há, pois, motivo de espanto no fato de o espírito não preferir a existência mais suave. Não lhe é possível, no estado de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida isenta de amarguras. Para o viajante, né? No termo da sua jornada está o repouso após a fadiga. Para o espírito está a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Dizem todos os espíritos que na erraticidade eles se aplicam a pesquisar, estudar, observar, a fim de fazerem as suas escolhas. Então, os espíritos nos narram que quando estamos na espiritualidade, quando estamos no plano espiritual, nós estudamos, pesquisamos, analisamos o que fizemos, o que se coloca em nossa frente, né, como possibilidades para as futuras encarnações,
E os espíritos escolhem aquilo que lhes darão maior proveito para o seu progresso. Então, não é de se causar espanto que isso aconteça, porque o objetivo do espírito é a felicidade, é o desenvolvimento, é o progresso. E aqui na Terra nem sempre esse é o nosso objetivo. Pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? O desejo que então alimenta pode influir na escolha que venha a fazer, dependendo isso da intenção que o anime. Dá-se, porém, que, como espírito livre, quase sempre vê as coisas de modo diferente. O espírito por si só é quem faz a escolha. Entretanto, ainda uma vez o dizemos, possível lhe é fazê-la, mesmo na vida material. Então, é possível fazer? É possível. Só que enquanto espírito, enquanto desencarnado, a nossa visão das coisas é bem diferente, não é deturpada pela matéria, então as nossas escolhas são mais sábias. Então, aprofundando um pouquinho essa questão, muitas pessoas desejam grandezas e riquezas. Não é certamente como expiação nem como prova? Sem dúvida, é a matéria que deseja essa grandeza para gozá-la. Como espírito, deseja-as para conhecer-lhe as vicissitudes. Então, existe uma diferença nos desejos enquanto encarnado e desencarnado. Enquanto encarnado, os desejos estão ligados ao gozo, ao usufruir. E enquanto espírito, não, está ligado ao desejo do progresso. Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? Acho que essa questão até vocês são capazes de responder. Será que o espírito tem que passar constantemente por provas? Sim, mas que não são como o entendeis, pois que só considerais provas as tribulações materiais. Ora, havendo-se elevado a certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas. Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Então, conforme o espírito vai progredindo, a necessidade que eles têm de passar por provas vai diminuindo. Por quê? Porque as provas são o quê? São situações de desafio para o espírito. Ele vai passar por aquilo usando a sabedoria e escolhendo o melhor caminho. Quando o espírito usa da sua sabedoria e faz escolhas boas, ele aprende, ele evolui e aquilo que ele passou já não precisa mais se repetir, ele já aprendeu, porque o objetivo das provas é o aprendizado. A partir do momento que você já aprendeu, não tem mais necessidade de passar por elas. É a mesma coisa de um aluno que foi para a escola. Ele cursou o 3º ano do ensino fundamental. Chegou no fim do ano, ele passou, foi aprovado. Aí, no ano seguinte, ele querer cursar novamente o 3º ano. Ele não vai fazer isso. Mesma coisa acontece conosco. Realizando uma prova, nos saindo bem, não tem necessidade de repetir. Então, o espírito ele passa por maior quantidade de provas quando mais primitivo, vai diminuindo até chegar um momento que o espírito não precisa mais passar por provas, ele já aprendeu tudo que ele precisa aprender. E aí os espíritos nos falam que finda as provas começam os deveres.
e que está muitas vezes ligado ao auxílio a outras pessoas. Então, nós sabemos que os espíritos mais evoluídos, eles se sentem felizes em nos auxiliar, em auxiliar a nossa evolução, em nos aconselhar através da intuição, para que possamos nos melhorar. E os espíritos, quanto mais aperfeiçoados, né, eles já vão adquirindo outras situações em relação às atribuições a eles e cada vez auxiliando mais pessoas, que nem Jesus. Jesus, ele é o governador do nosso orbe, ele auxilia todos os espíritos que estão ligados ao planeta Terra. Então, quanto mais elevado, maior número de pessoas ele é capaz de auxiliar. Pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? O espírito pode escolher mal? Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá se buscar vida ociosa e inútil. Mas, então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. Então, os espíritos podem escolher mal? Podem. Normalmente, os espíritos, nesse momento da escolha, eles são aconselhados pelos seus amigos espirituais, pela família espiritual, pelos seus espíritos protetores, mas mesmo assim ele pode insistir numa escolha e aquela escolha não ser a mais adequada para aquela encarnação. Estudando na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo nascendo, por exemplo, entre canibais? Entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas espíritos da natureza dos canibais ou ainda inferiores aos destes. Então, o que um espírito que já tem uma condição mais elevada iria aprender convivendo com canibais, que são espíritos mais primitivos? Nada. Então, nada acontece para que seja infrutífero. Nada acontece sem sentido. Então, essa encarnação seria sem sentido, a não ser que um determinado espírito fosse encarnar entre os canibais para o desempenho de uma missão. Mas não é essa a pergunta aqui. Seriam espíritos normais. Então, nós encarnamos em lugar circundado por espíritos com a evolução espiritual mais ou menos equivalente à nossa, porque é aí que vai ocorrer a troca de experiências e o aprendizado, não nós encarnando no meio de espíritos muito inferiores a nós. E Kardec, então, faz um comentário a essa questão. Sabemos que os nossos antropófagos não se acham no último degrau da escala espiritual e que mundos há onde a bruteza e a ferocidade não têm analogia na Terra. Os espíritos que aí encarnam são, portanto, inferiores aos mais ínfimos que no nosso mundo encarnam. Então, existem mundos que são primitivos, são inferiores à Terra, onde os espíritos que encarnam nesse mundo são bem inferiores ao mais inferior dos espíritos encarnados aqui na Terra. Então, quando pegamos assim, o inferior do inferior do inferior, é uma condição ainda superior à de espíritos que encarnam em mundos primitivos.
Para eles, pois, nascer entre os nossos selvagens representa um progresso, como o progresso seria para os antropófagos terrenos exercerem entre nós uma profissão que os obrigasse a fazer correr sangue. Não podem pôr mais alto suas vistas, porque sua inferioridade moral não lhes permite compreender maior progresso. Então, às vezes, nós pensamos que uma determinada pessoa está numa posição inferior, numa posição que é desconfortável. Mas para aquele indivíduo, para o caminhar espiritual daquele indivíduo, ele está fazendo um grande progresso. Então, a gente só vai saber perfeitamente a ocorrência quando nós temos a dimensão de passado e presente, passado daquele espírito e presente. Aí dá para termos uma dimensão se aquele espírito está progredindo ou não. Não tomarmos a nossa situação como referência, porque às vezes nós já vivemos várias vidas além do que aquele espírito viveu. Então, nós temos muito mais experiências do que aquele espírito. O espírito só gradativamente avança. Então, ele avança passo a passo, não dá saltos. Não lhe é dado transpor de um salto a distância que da civilização separa a barbárie. E é esta uma das razões que nos mostram ser necessária a reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. Poderá dar-se que espíritos vindos de um mundo inferior à Terra ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nasçam no seio de povos civilizados? Pode. Alguns há que se extraviam por quererem subir muito alto, mas nesse caso ficam deslocados no meio em que nasceram por estarem seus costumes e instintos em conflito com os dos outros homens. Então, tem espíritos que querem dar um salto maior, querem fazer uma evolução maior e escolhem renascer no seio de um povo civilizado, sendo que ele é um povo, pertencia a um povo mais atrasado. Então, esse espírito vai se sentir deslocado, vai ter grande dificuldade em se adequar àquela situação. E o comentário. Tais seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. Voltando para o meio dos canibais, não sofrem uma degradação, apenas voltem ao lugar que lhes é próprio, com isso talvez até ganhem. Então, às vezes nós falamos, mas como assim se o espírito não regride? Precisamos parar de nos perceber como o centro, como aquele que é a referência. Porque se um espírito saiu do meio de canibais para um meio mais avançado, para ele é completamente complicado, muito, muito difícil. Enquanto que, aí vamos supor, o espírito escolheu viver no meio de povo mais desenvolvido. Ele não conseguiu, ele volta e vai viver no meio de canibais. E aí nós vamos falar, ai, como assim o espírito retrocedeu? Não, ele não retrocedeu, ele era, o nível vibracional daquele espírito é aquele. Ele tentou dar um salto, mas não foi bem sucedido. Será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça selvagem? Mas é possível, né? Mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos poderá, por uma vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a seus semelhantes.
que em certa época exerceu o mando, pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. Ser-lhe-á isso uma expiação que Deus lhe imponha se ele abusou do seu poder. Também, um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando uma posição influente para fazê-las progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. Então, os espíritos aqui colocam situações diversas. A situação daquele que teve poder ou exerceu uma função de mando e usou mal esse poder, esse mando. E temos aquele que reencarna como missão. Ele escolheu reencarnar e esse espírito vai ter atitudes que façam com que esse povo tenha um impulso grande na sua evolução. Isso é uma coisa bastante positiva. Bem, meus queridos, espero ter colaborado para a compreensão desse tema bastante importante que é nosso livre-arbítrio e que vocês possam perseverar no estudo, percebendo que o estudo liberta, o estudo nos faz enxergar a vida, os problemas, as tribulações de uma nova ótica. Até mais, queridos.